Maria estava a organizar meticulosamente os livros da biblioteca quando a luz do teto piscou, uma vez, duas, três vezes, num ritmo deliberado e perturbador. Não era um mero problema na fiação elétrica da antiga quinta, era um código, uma mensagem desesperada vinda das entranhas da casa. A Quinta dos Sobreiros, com as suas paredes brancas caiadas e telhados de terracota, fora construída em 1920, e aquela biblioteca, com o seu teto de estuque trabalhado e imponentes estantes de carvalho maciço, era o indiscutível orgulho da família Almeida. Maria trabalhava ali há 17 longos anos. Conhecia cada recanto, cada tábua do soalho que rangia sobre os seus pés, cada segredo que aquelas paredes espessas guardavam e, agora, conhecia mais um, o mais terrível de todos. A luz voltou a piscar, um padrão que já se tornara sinistramente familiar, 3 vezes rápido, 2 devagar, idêntico ao de ontem e de anteontem. Alguém, algures dentro daquela casa, estava a usar o interruptor do quarto secreto, oculto atrás da estante giratória. Alguém estava a pedir ajuda de forma desesperada. Maria largou o espanador de penas, que caiu silenciosamente no tapete persa, e caminhou com o coração aos saltos até à terceira estante à esquerda da lareira. Era a mais antiga, uma obra de arte toda entalhada à mão com motivos de folhas de sobreiro e pássaros da região. O seu dedo, enrugado pelos anos de trabalho, encontrou o entalhe específico que procurava, um beija-flor com a asa levantada, e pressionou-o com uma força que não sabia que tinha. O mecanismo antigo rangeu em protesto. A pesada estante de carvalho começou a girar lentamente sobre dobradiças habilmente escondidas, revelando o que estava por trás. Do outro lado não havia apenas escuridão, mas uma porta de ferro maciço com um cadeado moderno, demasiado novo, demasiado brilhante para pertencer àquele lugar. Alguém o tinha instalado nas últimas semanas, um ato de premeditação cruel. Maria encostou o ouvido ao metal frio, sentindo o gelo a subir-lhe pela espinha. "Tem alguém aí?" sussurrou, a sua voz um fio trêmulo. Silêncio. Depois, um som fraco, quase imperceptível. Como unhas a arranhar madeira. Como alguém a bater no chão. 3 pancadas rápidas, 2 devagar. O coração de Maria disparou, martelando contra as suas costelas como um pássaro enjaulado. "Quem és tu?" Mais pancadas. Desta vez desesperadas, rápidas, sem padrão, um frenesim de pânico. E então, tão baixo que ela quase pensou ter imaginado, uma voz, a voz de uma criança. "Ajuda-me." Maria deu um passo atrás, cambaleando, e embateu na estante de livros atrás de si. Alguns volumes pesados caíram no chão com um baque surdo e oco. Ela olhou para a porta de ferro, para o corredor vazio e silencioso, e de volta para a porta. Dentro daquele quarto secreto, atrás de um cadeado para o qual não tinha chave, havia uma criança, e ela tinha quase a certeza de quem era. Sandra voltou da praia de Odeceias com areia fina nos pés e o cheiro a sal nos seus cabelos loiros e perfeitamente penteados. Tinha passado a tarde toda na costa vicentina, estendida numa espreguiçadeira, bebendo água fresca e folheando uma revista cor-de-rosa. A vida de esposa de empresário era exatamente isto: aparências, festas em Vila Moura, ginásios exclusivos e muito, muito tédio. Ela atirou a mala de praia de marca para cima do sofá de linho da sala e gritou, com uma voz irritada: "Maria, onde está o meu sumo de laranja?" Silêncio. Sandra franziu a testa, uma ruga fina a aparecer entre as suas sobrancelhas arranjadas. A empregada respondia sempre na hora. 17 anos na casa tinham-na tornado praticamente parte da mobília. Confiável, discreta, invisível. Exatamente como tinha de ser. Maria entrou na cozinha, que estava vazia e imaculada. Foi até à área de serviço, também vazia. A roupa estava pendurada no estendal, a baloiçar com a brisa quente que soprava da costa alentejana. Foi então que ouviu o barulho. Vinha da biblioteca. Sandra subiu a escadaria de mármore com o telemóvel na mão, já a preparar uma reprimenda mental. Mas, quando chegou à porta maciça da biblioteca, parou. Maria estava de joelhos no chão, o rosto colado à estante giratória. As suas mãos estavam apoiadas no chão, como se estivesse a rezar ou a escutar algo vindo das profundezas da terra. "O que é que estás a fazer?" Maria levantou-se tão rápido que quase caiu, desequilibrada. Os seus olhos estavam vermelhos e injetados. "Senhora Sandra, eu estava à procura de um livro." De joelhos. Caiu lá para o fundo, atrás da estante. Sandra deu 2 passos para dentro da biblioteca. Os seus olhos de gelo percorreram o rosto aflito de Maria, depois a estante, e voltaram para Maria. "Que estranho. Pareces nervosa." "Não estou, não, senhora." "Estás, sim. Estás a suar frio." Maria limpou a testa com as costas da mão trêmula. "É o calor."
Este verão está terrível. Sandra continuou a encará-la. 1 segundo, 2, 3. Depois, sorriu. Um sorriso fino, sem calor, que não lhe chegava aos olhos. Sabes o que eu acho? Acho que estás a ficar velha, Maria. 17 anos é muito tempo. Talvez precises de umas férias. Eu não preciso de férias, senhora. Eu acho que precisas. Aliás, eu insisto. Sandra cruzou os braços, a sua postura a exalar uma autoridade inabalável. A partir de amanhã, tiras 2 semanas. Mas, senhora, não há necessidade. Já está decidido. Contrata alguém temporário. Descansas, vais para a casa da tua irmã na aldeia de Viana do Alentejo, voltas renovada. Maria abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. As suas mãos tremiam incontrolavelmente. Está bem, senhora. Ótimo. Sandra virou-se para sair, mas parou na porta. Sem olhar para trás, disse com uma voz casual que soava a ameaça: Maria, não voltes aqui à biblioteca hoje. Deixa que eu tranque a chave. Há livros caros, sabes? Nunca se sabe. E saiu. Maria ficou parada no meio da sala, o coração a bater tão alto que lhe doía no peito. Olhou para a estante giratória, para o mecanismo secreto escondido no beija-flor entalhado. Sandra sabia. Sandra sempre soube. E agora, Maria tinha menos de 24 horas para salvar quem quer que estivesse trancado ali dentro. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou deitada no seu pequeno quarto nos fundos da casa, a olhar para o teto rachado, a ouvir os sons da quinta. O relógio de pêndulo da sala bateu a meia-noite, bateu 1 hora, bateu as 2. Saiu da cama, calçou os chinelos e atravessou o corredor de serviço na ponta dos pés. A casa estava mergulhada num silêncio profundo. O Sr. Paulo, o dono da quinta, tinha viajado para o Porto há 3 dias, numa das suas frequentes viagens de negócios. Sandra estaria no quarto do casal, provavelmente a dormir com uma máscara de seda e auscultadores com som de chuva. Maria subiu a escadaria, evitando o degrau que sabia que rangia. Chegou à biblioteca. A porta estava fechada, mas não trancada. Sandra tinha mentido. Maria empurrou a porta devagar. A luz da lua cheia entrava pelas janelas altas, criando sombras longas e fantasmagóricas entre as estantes. Caminhou até à terceira estante, encontrou o beija-flor entalhado, pressionou. A estante girou. A porta de ferro estava ali. O cadeado brilhava à luz da lua. Maria ajoelhou-se e encostou a boca no espaço entre a porta e o batente. Alô? Silêncio. Por favor, se tem alguém aí, bate na porta. Nada. Maria sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta, a sufocá-la. Pelo amor de Deus, responde. E então, fraco, quase imperceptível, veio o som. 3 pancadas, 2 pausas, 3 pancadas de novo. Quem és tu? A voz que respondeu era um fio, fraca, seca, desesperada. Diogo. Maria fechou os olhos. Ela sabia. No fundo, sempre soube. Diogo Almeida, o filho do Sr. Paulo com a primeira esposa, que morrera de cancro 2 anos antes. Um menino de 8 anos, quieto, tímido, que usava uns óculos redondos e adorava ler banda desenhada na biblioteca. Diogo, que Sandra dissera ter mandado para um colégio interno em Viseu. Diogo, que ninguém via há quase um mês. Diogo, eu vou tirar-te daí, prometo. Tia Maria, a voz dele falhou. Estou com sede. Aguenta firme. Eu vou buscar água. Não saias. Ela vai saber. Quem? A Sandra. Ela disse que se eu fizesse barulho, me deixava aqui para sempre. Disse que ninguém acredita em crianças. Disse que o papá já não me quer. Maria sentiu algo partir-se dentro do peito. Mentira. O teu pai ama-te. Então por que é que ele não me vem buscar? Maria não tinha resposta, porque ela mesma se estava a fazer a mesma pergunta. Como é que um pai não percebe que o filho desapareceu? Como é que um homem dorme tranquilo enquanto uma criança apodrece atrás de uma parede? Diogo, escuta, eu vou salvar-te, mas preciso de fazer as coisas bem feitas, senão a Sandra impede-me. Consegues aguentar mais um dia? Silêncio. Diogo. Eu acho que sim. Bom menino. Amanhã eu volto com ajuda. Prometo-te. Maria fechou a estante giratória, saiu da biblioteca e desceu a escadaria. As suas pernas tremiam, o seu coração batia descompassado.
Tinha 24 horas. 24 horas para encontrar uma forma de destruir Sandra, 24 horas para salvar Diogo, 24 horas antes de as suas férias forçadas começarem e ela perder o acesso à casa. Maria entrou no seu quartinho, pegou no telemóvel velho e marcou um número para o qual não ligava há anos. A voz atendeu à terceira chamada, sonolenta e irritada. Alô? Sr. Paulo, disse Maria, a sua voz firme pela primeira vez em 17 anos. Preciso de falar com o senhor. É sobre o seu filho. Que horas são, Maria? Isto não pode esperar até... Não pode. O Diogo está vivo. E a Sandra trancou-o dentro da sua casa. Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma única palavra, proferida com uma urgência gelada. Onde? O telemóvel caiu da mão de Maria, bateu no chão de cerâmica do quartinho e o ecrã rachou. Ela ficou a olhar para o aparelho quebrado, o coração disparado, as mãos a tremer. Do outro lado da linha, o Sr. Paulo tinha desligado depois de dizer apenas mais uma coisa: chego em 5 horas. Não faças nada até eu voltar. 5 horas. Maria olhou para o relógio na parede. 3h40 da manhã. O sol ia nascer em 2 horas, Sandra ia acordar em 4 e, em 5 horas, talvez, só talvez, Diogo fosse finalmente livre. Se ela conseguisse manter Sandra longe da biblioteca até lá, se Sandra não descobrisse que ela tinha ligado, se Diogo aguentasse mais um pouco. Demasiados ses para uma noite que já estava pesada demais. Maria deitou-se na cama, mas não dormiu. Ficou a olhar para o teto, a contar as rachas na pintura velha, a ouvir os sons da madrugada alentejana, um cão a ladrar ao longe, um carro a passar na Rua dos Sobreiros, o barulho do vento nas árvores do jardim. E então, vindo de cima, do segundo andar, ouviu passos. Passos no corredor. Passos a irem na direção da biblioteca. Maria sentou-se na cama, o sangue a gelar-lhe nas veias. Eram 4 da manhã. Sandra nunca acordava antes das 10. Nunca. A menos que Maria levantou-se, enfiou os pés nos chinelos e saiu do quarto na ponta dos pés. Subiu a escada de serviço, evitando os degraus que rangiam, e parou no corredor do segundo andar. A porta da biblioteca estava entreaberta. Uma luz fraca vazava pela fresta e, lá dentro, ela ouviu vozes. 2 vozes. Sandra e outra pessoa. Um homem. Maria aproximou-se devagar, encostou o ouvido à porta. Ele está a começar a fraquejar, dizia a voz do homem. Era grave, arrastada, com um sotaque que não era dali. Não sei se aguenta mais um dia. Aguenta? Sim, respondeu Sandra, fria como gelo. É só dar-lhe água. Só isso. Nada de comida ainda. Mas o miúdo não é um miúdo, é um problema. E problemas, a gente resolve, não alimenta. Maria sentiu a bilis a subir-lhe pela garganta. Tapou a boca com a mão para não fazer barulho. E a velha? A empregada? Perguntou o homem. Está desconfiada. Eu sei. Por isso é que vais ficar aqui escondido no quarto de hóspedes. Se ela tentar alguma coisa, tu seguras nela. Segurar como? Do jeito que for preciso, Rui. Deves-me um favor, lembras-te? Paguei a tua fiança quando ninguém quis saber de ti. Chegou a hora de me pagares de volta. Silêncio. Está bem. Mas depois disto, estamos quites. Quites. Maria afastou-se da porta, o coração a bater tão alto que tinha a certeza de que eles iam ouvir. Desceu a escada a correr, entrou no quartinho e trancou a porta por dentro. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu girar a chave. Sandra tinha chamado alguém. Um homem. Um criminoso. E ele estava ali para assegurar se ela tentasse alguma coisa. Olhou para o telemóvel partido no chão. Não tinha como ligar de novo para o Sr. Paulo. Não tinha como pedir ajuda. Estava sozinha. Completamente sozinha. O sol nasceu às 6h15. Maria não tinha dormido um único minuto. Ficou sentada na cama, a abraçar os joelhos, a ouvir os sons da casa a acordar, o zumbido do frigorífico, o canto dos pássaros no jardim, lá de cima, os passos de Sandra a descer para a cozinha. Maria respirou fundo, abriu a porta do quarto e saiu. Na cozinha, Sandra estava sentada à mesa, a tomar o pequeno almoço e a mexer no telemóvel. Levantou os olhos quando Maria entrou e sorriu. Bom dia, Maria. Dormiste bem? Sim, senhora. Que bom, disse Sandra, tomando um gole de café. Porque hoje vai ser um dia longo.
Preciso que organizes o quarto de hóspedes. Vem um amigo meu ficar uns dias. Maria fingiu surpresa. Um amigo? É o Rui. Um primo afastado. Está a passar por uns probleminhas e eu ofereci a casa. Não te importas, pois não? Claro que não, senhora. Ótimo. Sandra levantou-se, pegou na mala. Vou sair agora. Tenho hora marcada no salão em Vila Moura. Volto só à tarde. Tomas conta de tudo, não é? Sim, senhora. Sandra parou na porta, olhou para Maria com aqueles olhos verdes e frios. Ah, Maria, uma coisa. Não entres na biblioteca hoje. Já disse isto ontem, mas vou repetir. Aquela sala está trancada e vai continuar trancada. Entendido. Entendido. Ótimo. E saiu. Maria esperou até ouvir o som do carro a sair da garagem. Depois, contou até 100. Depois, contou até 200. Quando teve a certeza de que Sandra tinha mesmo ido embora, subiu a escada. O quarto de hóspedes ficava no fim do corredor, do outro lado da biblioteca. A porta estava fechada. Maria encostou o ouvido. Silêncio. Ou o homem estava a dormir, ou estava quieta à espera. Ela precisava de chegar até Diogo. Precisava de lhe dar água, comida, dizer que o pai estava a chegar. Mas, para isso, precisava de passar pela biblioteca. E para passar pela biblioteca, precisava de se livrar de Rui. Maria desceu até à cozinha, abriu o armário dos medicamentos e pegou no frasco de diazepam que Sandra tomava para dormir. Eram comprimidos fortes. Sandra queixava-se sempre que 2 bastavam para apagar por 8 horas. Maria pegou em 4, triturou-os e misturou-os num copo de sumo de laranja. Depois, subiu de novo, parou na porta do quarto de hóspedes e bateu. Quem é? A voz grave veio de dentro. Sou eu, a Maria, a empregada. Trouxe o pequeno almoço para o senhor. Silêncio. Deixa na porta. A senhora Sandra pediu para eu servir direitinho. Disse que o senhor é uma visita importante. Mais silêncio. Depois, o som de passos. A porta abriu-se uma fresta. Um homem enorme apareceu. Devia ter uns 40 anos, quase 2 metros de altura, tatuagens nos braços, uma cicatriz no rosto. Olhou para Maria de cima a baixo. Importante. Ele riu. A Sandra disse isso. Disse, sim, senhor. Ele abriu a porta, pegou no tabuleiro que Maria segurava. Havia pão, manteiga, um copo de sumo de laranja. Obrigado, velha. De nada. Ele fechou a porta. Maria ficou parada do outro lado, a ouvir. Ouviu o barulho dele a pousar o tabuleiro. Ouviu passos. Depois, ouviu o som inconfundível de alguém a beber. Ela fechou os olhos e rezou. 15 minutos depois, ouviu um barulho surdo, como algo pesado a cair no chão. Maria esperou mais 5 minutos, depois abriu a porta devagar. Rui estava caído na cama, a ressonar alto, o copo vazio na mão. O diazepam tinha funcionado. Maria saiu a correr, atravessou o corredor, entrou na biblioteca, foi direto à terceira estante, pressionou o beija-flor entalhado. A estante girou. A porta de ferro apareceu, o cadeado a brilhar à luz da manhã que entrava pelas janelas. Diogo, sussurrou ela, batendo na porta. Diogo, sou eu. Nada. Diogo, por favor. Um som fraco. Tão fraco que ela quase não o ouviu. Tia Maria. A voz dele estava pior, muito pior. Seca, quebrada, desesperada. Aguenta firme, meu amor. Teu pai está a chegar. Ele vem buscar-te. Quando? Hoje. Daqui a pouco. Só precisas de aguentar mais um bocadinho. Eu não consigo mais. Maria sentiu as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Consegues, sim. És forte. És corajoso, igual à tua mãe. A minha mãe morreu. Eu sei. Mas ela está a proteger-te de onde estiver. E eu também te vou proteger, prometo. Ouviu um choro baixo do outro lado da porta. Um choro de uma criança que já não tem mais forças. Tia Maria, as minhas pernas, não sinto as minhas pernas. O coração de Maria parou. Como assim? Estão dormentes, estão pretas, acho que não, não digas isso. Vais ficar bem. Teu pai está a chegar. Mas ela sabia.
Uma criança trancada num espaço pequeno, sem luz, sem movimento, sem comida adequada por quase um mês. A circulação estava a falhar, o corpo estava a desistir. Diogo não tinha mais, um bocadinho. Diogo estava a morrer. Agora. Maria agarrou o cadeado e puxou com todas as suas forças. Ele não cedeu. Procurou algo para o quebrar, alguma ferramenta, mas não havia nada. Apenas livros, estantes, papéis velhos. Diogo, escuta. Vou buscar ajuda. Vou ligar para a ambulância, para a GNR, para quem for. Não importa o que a Sandra faça. Não importa se ela me prende, se me mata. Vais sair daí hoje. Não, não saias. Ela volta. Não volta, não. Eu garanto. Maria correu até à sala, pegou no telefone fixo e marcou 112. Emergência. Em que posso ajudar? Alô, emergência. Tem uma criança trancada num quarto secreto. Ela está a morrer. Mandem ajuda, pelo amor de Deus. Senhora, calma. Qual é a morada? Rua dos Sobreiros 437. É uma quinta antiga, a Quinta dos Sobreiros. A criança está na biblioteca, atrás de uma estante giratória. Tem um cadeado na porta. A senhora consegue abrir a porta? Não. Preciso que venham com ferramentas. Ela está lá dentro há quase um mês. Está desidratada, está com as pernas a necrosar. Calma, senhora. Já estou a despachar uma ambulância. Chegam em 10 minutos. 10 minutos. Diogo tinha 10 minutos. Maria rezou para que fosse suficiente. Desligou e ia ligar para a GNR quando ouviu o barulho. O som de um carro a entrar na garagem. Sandra tinha voltado. A porta da frente abriu-se com um estrondo. Sandra entrou como um furacão, o rosto vermelho, os olhos a faiscar de raiva. Tu ligaste. Tu ligaste para alguém. Eu vi a ambulância a ser despachada na aplicação do portão eletrónico. Maria virou-se, o telefone ainda na mão. Liguei. E vou ligar para a GNR também. Nem penses. Sandra arrancou-lhe o telefone da mão e atirou-o contra a parede. O aparelho explodiu em pedaços. Não fazes ideia do que acabaste de fazer. Não fazes ideia. Faço, sim. Salvei uma criança. Salvaste. Salvaste. Sandra riu. Mas era uma risada sem humor, histérica. Destruíste tudo. Tudo. Eu ia livrar-me daquele miúdo. Ia ficar com tudo. A casa, o dinheiro, a empresa. Tudo o que era do Paulo ia ser meu. Mas tu tinhas de meter o bedalho. És louca. Ele é uma criança. Ele é um obstáculo. E obstáculos, a gente remove. Sandra avançou, agarrou Maria pelos ombros e empurrou-a contra a parede. As suas unhas afundaram na pele, deixando marcas vermelhas. Onde está o Rui? Por que é que ele não te segurou? Está a dormir. Dei-lhe um remédio. Sandra largou Maria e correu escada acima. Maria seguiu-a, subindo atrás dela. Quando chegaram ao segundo andar, Sandra entrou no quarto de hóspedes e encontrou Rui caído, a ressonar. Acorda. Acorda, seu inútil, gritou ela, sacudindo-o, mas o homem não acordava. O diazepam estava a fazer efeito. Do lado de fora da casa, o som de sirenes começou a ecoar. A ambulância estava a chegar. Sandra saiu a correr do quarto, passou por Maria e desceu a escada. Foi direta para a biblioteca. Maria correu atrás. Não. Não vás para lá. Mas Sandra já estava a girar a estante, a forçar o cadeado com uma ferramenta que tirou do bolso. Abriu a porta de ferro. Do outro lado, Diogo estava encolhido no chão, pálido, suado, as pernas estendidas num ângulo estranho. Ele abriu os olhos quando viu a luz. Sandra, sussurrou, a voz cheia de medo. Cala a boca. Sandra entrou no quartinho secreto, agarrou o braço do menino. Não vais dizer nada, entendeste? Nada. Ou eu juro que larga-o. Maria agarrou Sandra por trás, puxando-a para fora. As duas caíram no chão da biblioteca, rolaram, debateram-se. Sandra era mais nova, mais forte, mas Maria tinha raiva. 17 anos de raiva acumulada. Ela deu um soco a Sandra no rosto. Uma vez, duas.
O nariz dela começou a sangrar. Sua louca, gritou Sandra, revidando. Os seus dedos encontraram o pescoço de Maria e apertaram. Maria tentou respirar, mas não conseguiu. O mundo começou a escurecer. Ia desmaiar. Ia morrer ali, no chão da biblioteca, enquanto Diogo assistia. E então, ouviu a voz. Larga. Sandra parou, olhou para cima. Na porta da biblioteca estava o Sr. Paulo. Tinha chegado. Finalmente, tinha chegado. E ao lado dele, 2 paramédicos com uma mala de primeiros socorros. Sandra largou Maria e levantou-se, cambaleando. O seu rosto estava coberto de sangue, lágrimas, rímel borrado. Já não parecia a mulher sofisticada de Vila Moura. Parecia um monstro. Paulo, eu posso explicar, mas ele não estava a olhar para ela. Estava a olhar para dentro do quarto secreto, onde Diogo estava caído, pálido, quase inconsciente. Meu filho, a voz dele quebrou. Meu filho. Ele entrou no quartinho, ajoelhou-se ao lado de Diogo, segurou o menino nos braços. Diogo abriu os olhos, focou no rosto do pai. Papá, tu vieste. Eu vim, filho. Perdoa-me. Perdoa-me por ter demorado. Perdoa-me por não ter visto. Perdoa-me por tudo. Os paramédicos entraram, começaram a avaliar Diogo. Verificaram a pressão, a temperatura, a hidratação. Um deles olhou para as pernas do menino. As pernas que sempre precisaram de muletas por causa da paralisia cerebral que ele tinha desde bebê, e agora estavam roxas, inchadas, com feridas abertas. Precisamos de o levar agora. Trombose, desidratação grave, possível septicemia. Cada minuto conta. Eles colocaram Diogo na maca, prenderam-no com cuidado. O menino segurou a mão do pai. Não me deixes outra vez, papá. Por favor. Nunca mais. Eu juro. E foram-se embora. Desceram a escada, atravessaram a casa, entraram na ambulância. As sirenes ligaram e o veículo saiu em alta velocidade em direção ao hospital do litoral alentejano. Na biblioteca, sobraram apenas 3 pessoas. Paulo, Sandra e Maria. Paulo virou-se devagar para Sandra. O seu rosto estava irreconhecível. Não tinha mais aquela expressão cansada de empresário bem-sucedido. Tinha outra coisa. Raiva, ódio, dor. Por quê? Perguntou ele. Só isso. Uma palavra. Sandra tentou falar, mas não saiu nada. Começou a chorar, a tremer, a cair de joelhos. Eu só queria, tu só vias ele, nunca me olhavas de verdade. Eu precisava que ele sumisse. Sumisse. Paulo deu um passo em frente. Tu querias que o meu filho morresse? Não. Eu só ia mantê-lo lá até ele concordar em ir para o internato. Só isso. Só, mentira, disse Maria pela primeira vez. A voz firme. Ela disse que ele era um problema. Que problemas, a gente remove. Ouvi-a falar esta noite. Paulo olhou para Maria, depois para Sandra. A GNR está a chegar, disse ele. Ligaram-me quando a ambulância foi despachada. Vem investigar uma denúncia de cárcere privado de menor. Vão prender-te. E eu vou fazer questão que pagues por cada segundo que o meu filho passou ali dentro. Paulo, por favor, cala a boca. Não fales mais nada. Não quero mais ouvir a tua voz. Ele virou-se e saiu da biblioteca. Desceu a escada, foi-se embora, provavelmente para o hospital, para ficar com o filho. Sandra ficou ali, ajoelhada no chão, a chorar. Maria olhou para ela e não sentiu pena. Nenhuma. Só sentiu alívio, porque finalmente, depois de quase um mês, Diogo estava livre. A esquadra da GNR de Beja estava fria demais para uma manhã de verão. Maria estava sentada numa cadeira de plástico duro, com uma manta sobre os ombros que um agente lhe tinha oferecido. As suas mãos ainda tremiam, não de frio, mas de tudo o que tinha acontecido nas últimas 6 horas. Sandra estava noutra sala, algemada, a ser interrogada. De vez em quando, Maria ouvia gritos, choro, protestos, mas ninguém acreditava mais nela. As evidências eram claras demais. O quarto secreto, o cadeado, o estado de Diogo, o depoimento de Maria. Até Rui tinha acordado da sedação e confessado tudo quando viu as algemas. A delegada, Carla, uma mulher de uns 50 anos com cabelos grisalhos presos num coque, sentou-se à frente de Maria com um bloco de notas. Dona Maria, preciso que me conte tudo de novo. Desde o começo.
Quando foi a primeira vez que percebeu que algo estava errado? Maria respirou fundo. A sua voz saiu cansada, rouca de tanto falar, mas firme. Foi há 3 semanas. O Diogo desapareceu. A Sandra disse que o tinha mandado para um colégio interno em Viseu. Disse que era melhor para o desenvolvimento dele, que ele ia fazer amigos, que o Sr. Paulo tinha concordado. Eu achei estranho, porque o menino nunca tinha falado em ir embora. Ele amava aquela casa, amava os livros da biblioteca, era o lugar preferido dele. E o pai, o Sr. Paulo, não achou estranho. Ele viajava muito, trabalhava demais. A empresa dele está a expandir para Lisboa. Então, passava semanas fora. A Sandra aproveitava-se, dizia que tinha falado com ele, que estava tudo combinado. E ele confiava nela. A delegada Carla anotou algo no bloco. Continuo. Depois, há uma semana, eu estava a limpar a biblioteca à noite e a luz piscou. 3 vezes rápido, 2 devagar. Achei que era um problema na instalação, mas no dia seguinte piscou de novo, o mesmo padrão. Aí eu percebi. Alguém estava a usar o interruptor do quarto secreto. A senhora sabia da existência desse quarto? Sabia. Trabalhei 17 anos naquela casa. O velho Sr. Almeida, pai do Sr. Paulo, tinha mandado construir nos anos 1940. Era um quarto de pânico para o caso de assalto. Mas fazia décadas que ninguém usava. Estava cheio de caixas velhas, documentos, livros embolurados. E quando descobriu que era o Diogo? Maria fechou os olhos. A lembrança ainda doía. Há 3 dias, fui até lá de madrugada, abri a estante giratória e vi o cadeado. Aí eu soube. Chamei. Ele respondeu. A vozinha dele tão fraca, a pedir ajuda. A sua voz falhou. A delegada esperou. A senhora fez o que estava certo, Dona Maria. A senhora salvou aquele menino. Não sei, não. Se eu tivesse percebido antes, se eu tivesse desconfiado logo no começo, a culpa não é sua. É da pessoa que o trancou lá. Maria limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Como é que ele está, o Diogo? Alguém disse alguma coisa? Ainda está internado. Estado grave, mas estável. Os médicos disseram que ele vai precisar de cirurgia nas pernas, fisioterapia, acompanhamento psicológico. Mas vai sobreviver. Maria cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de cansaço, de tudo o que tinha segurado nas últimas semanas. A delegada levantou-se, colocou a mão no ombro dela. Vá para casa, Dona Maria, descanse. Vamos precisar da senhora de novo nos próximos dias para assinar mais papéis, depor no Ministério Público. Mas por hoje, já chega. Eu não tenho mais casa. Trabalhava lá, morava lá. O Sr. Paulo deixou uma mensagem para si. Disse que a casa continua a ser sua. Que a senhora faz parte da família. E que quando ele voltar do hospital, quer conversar pessoalmente. Maria assentiu, mas não tinha forças para responder. Um agente acompanhou-a até um carro, levou-a de volta à Quinta dos Sobreiros. Quando desceu em frente ao portão, o sol já estava alto no céu. Tinha passado a manhã toda na esquadra. A casa estava em silêncio, vazia. Maria entrou pela porta dos fundos, subiu até ao seu quartinho, deitou-se na cama, finalmente, depois de quase 30 horas acordada, dormiu. 3 dias depois, Maria estava na cozinha a preparar café quando ouviu a porta da frente a abrir-se. Largou a cafeteira e saiu a correr. No hall de entrada, estava o Sr. Paulo. Parecia ter envelhecido 10 anos numa semana. Os olhos estavam fundos, a barba por fazer, o fato amarrotado. Mas estava a sorrir. Ele acordou, disse Paulo, a voz embargada. O Diogo acordou. Maria cobriu a boca com as mãos. Graças a Deus. Os médicos fizeram a cirurgia, conseguiram salvar as pernas. Vai precisar de meses de fisioterapia, mas vai andar de novo com as muletas, como sempre andou. Mas vai andar. Posso vê-lo? Podes. Ele pediu por ti. Está sempre a dizer, onde está a tia Maria? Onde está a tia Maria? Eu vim buscar-te. Maria não esperou. Foi ao quartinho, trocou de roupa, penteou o cabelo, calçou o sapato mais bonito que tinha. 15 minutos depois, estava no carro com Paulo, a caminho do hospital. O quarto de Diogo ficava no 5º andar, ala pediátrica. Era um quarto particular com vista para o campo alentejano. As paredes eram pintadas de azul claro, tinha desenhos de pássaros, uma televisão grande na parede.
Mas Maria só via uma coisa, o menino na cama. Diogo estava pálido, magro, com tubos nos braços, monitores a apitar ao lado. Mas estava acordado. E quando viu Maria entrar, sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Tia Maria. Ela atravessou o quarto a correr, parou ao lado da cama, segurou a mão pequena dele. Meu amor, meu menino. Tu vieste salvar-me. Claro que vim. Prometi, não prometi. Diogo assentiu. Os seus olhos, aqueles olhos castanhos que pareciam tão velhos para uma criança de 8 anos, estavam cheios de lágrimas. Eu achei que ninguém me ia encontrar. Achei que ia morrer ali. Maria beijou-lhe a testa. Sentiu o cheiro de remédio e soro, mas também sentiu o calor da vida. Diogo estava vivo, estava ali, estava seguro. Nunca mais, meu amor. Nunca mais vais ficar sozinho. Eu prometo. E a Sandra? A voz dele ficou pequena, assustada. Maria olhou para Paulo, que estava parado na porta. Ele aproximou-se da cama, sentou-se do outro lado, segurou a outra mão do filho. A Sandra foi presa, filho. Ela não vai voltar mais. Nunca mais. Eu garanto. Ela disse que eu era um problema. Que ninguém me queria. Mentira. Paulo segurou o rosto do menino com as duas mãos. Eu quero-te. Eu amo-te. E lamento muito. Lamento muito por não ter visto, por não ter percebido, por ter deixado aquela mulher entrar na nossa vida e destruir tudo. Tu não sabias, papá. Eu devia saber. Sou teu pai. O meu trabalho é proteger-te. E eu falhei. Mas nunca mais. A partir de agora, eu vou estar aqui todos os dias. Não importa o que aconteça na empresa, não importa quantas reuniões eu perca. Tu vens primeiro. Diogo começou a chorar, um choro de alívio, de dor, de tudo o que tinha segurado durante aquele mês no escuro. Paulo abraçou-o com cuidado por causa dos tubos e chorou junto. Maria afastou-se devagar, deu-lhes privacidade, saiu do quarto e ficou no corredor, a olhar pela janela. Lá embaixo, a vida no Alentejo continuava, carros, pessoas, vida, como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, para Paulo, para Diogo, tudo tinha mudado. Nada voltaria a ser como antes. E talvez isso fosse bom. 2 semanas depois, Diogo teve alta. Ainda estava fraco, ainda precisava de uma cadeira de rodas temporariamente, enquanto as pernas terminavam de cicatrizar, mas estava vivo. Estava em casa. Maria tinha preparado tudo. Limpou o quarto dele, trocou os lençóis, colocou flores frescas na janela, comprou banda desenhada nova, do Astérix e do Homem-Aranha, que ele adorava. Preparou a comida preferida dele, bacalhau com natas e salada. Quando o carro chegou, ela estava na porta à espera. Paulo desceu primeiro, depois ajudou Diogo a sair. O menino estava na cadeira de rodas, magro, mas a sorrir. Olhou para a casa, para as paredes brancas, para os azulejos portugueses, para as janelas de madeira. Eu achei que nunca mais ia ver isto, disse ele, a voz a falhar. Agora vais ver todos os dias, respondeu Paulo, empurrando a cadeira em direção à porta. E vou fazer de tudo para que só tenhas boas lembranças daqui para a frente. Eles entraram. Maria tinha fechado a biblioteca, trancado a porta à chave. Paulo ia remodelar aquela sala inteira, tirar as estantes, destruir o quarto secreto, transformar tudo noutra coisa. Talvez um escritório, talvez uma sala de jogos para o Diogo. Qualquer coisa menos o que era. Durante o jantar, os 3 ficaram na cozinha. Diogo comeu devagar, a mastigar com cuidado. O corpo dele ainda estava a recuperar. Paulo contou histórias de quando era criança, de quando a mãe de Diogo era viva. Histórias engraçadas, leves, que fizeram o menino rir, um riso baixo, mas real. Maria lavou a louça, a ouvir as vozes deles, e sentiu algo estranho no peito. Era paz. Depois de tanto caos, tanto medo, tanto desespero, finalmente havia paz naquela casa. Quando Diogo foi dormir, Paulo pediu a Maria para se sentar com ele na sala. Serviu um copo de vinho verde para ele, um sumo de laranja para ela. Maria, começou ele, a voz séria. Preciso de te dizer uma coisa. Pode falar, Sr. Paulo. Tu não és mais empregada aqui. O coração de Maria deu um pulo. Como assim? Tu és família. E família não trabalha para família. Família cuida. Tu cuidaste do meu filho quando eu não cuidei. Salvaste a vida dele.
Eu nunca vou conseguir agradecer-te o suficiente. Eu só fiz o que era certo. Muita gente não faria. Muita gente ia fingir que não viu. Ia ter medo. Ia pensar primeiro na própria segurança. Mas tu não. Tu arriscaste tudo. Maria não sabia o que dizer. Ficou a olhar para o copo de sumo, para os dedos trêmulos a segurar o vidro. Vou aumentar-te o salário, continuou Paulo, muito. E não vais mais dormir no quartinho dos fundos. Vais ter um quarto de verdade no segundo andar, com casa de banho privativa, com tudo o que precisares. E se quiseres, podes trazer a tua irmã da aldeia de Viana do Alentejo para morar aqui também. Há espaço de sobra. Senhor Paulo, eu não preciso de tudo isso, mas eu preciso de fazer. Preciso de saber que estás bem, que estás confortável, que estás segura. Porque tu és a pessoa mais importante nesta casa agora. Tu e o Diogo. Maria limpou uma lágrima que teimava em cair. Obrigada. De verdade. Eu é que agradeço. Ficaram em silêncio por um tempo, a beber, a ouvir os sons noturnos do Alentejo. Carros lá fora, o vento nos sobreiros, o canto dos grilos no jardim. E a Sandra? Perguntou finalmente Maria. O que vai acontecer com ela? Paulo ficou sério. A advogada dela tentou alegar insanidade temporária, transtorno psicológico, essas coisas. Mas o juiz não aceitou. As evidências são claras demais. Ela vai ser julgada por cárcere privado, maus tratos a menor, tentativa de homicídio. O procurador está a pedir 20 anos. 20 anos. Ela merecia mais. Mas 20 já é alguma coisa. E o Rui, preso também. Vai responder como cúmplice. Confessou tudo. Disse que a Sandra lhe pagou para ficar de guarda, para impedir qualquer um de chegar perto do quarto secreto. Ele não sabia que era uma criança, ou pelo menos é o que ele alega. Mas não importa, também vai preso. Maria assentiu. Justiça. Finalmente, havia justiça. Os meses passaram. Diogo foi melhorando aos poucos. A fisioterapia era dolorosa, mas ele aguentava. As sessões com a psicóloga eram difíceis, mas ele falava. Sobre o medo, sobre a solidão, sobre os dias no escuro, sem saber se alguém viria. Maria estava sempre lá. Levava-o às consultas, segurava-lhe a mão quando os pesadelos vinham de madrugada, lia-lhe histórias até ele adormecer. Paulo reduziu a carga de trabalho, passou a trabalhar de casa 3 vezes por semana, jantava com o filho todos os dias. A casa voltou a ter vida, risadas, conversas, música. Maria chamou a irmã, Ana, que morava em Viana do Alentejo, numa casa pequena. Ana mudou-se para a quinta com os seus 2 filhos adolescentes. De repente, a casa não tinha mais 3 pessoas, tinha 6. E era barulhenta, caótica, cheia de vida. Paulo mandou remodelar a biblioteca. Tirou todas as estantes antigas, destruiu a parede onde ficava o quarto secreto, colocou gesso novo, pintura nova, transformou tudo numa sala de jogos para o Diogo. Consola de videojogos, mesa de ping-pong, puffs coloridos, estantes com banda desenhada nova. O menino passou a viver ali, mas agora era diferente. Agora havia luz, havia janelas abertas, havia uma porta sem tranca, havia liberdade. 6 meses depois do resgate, o julgamento de Sandra aconteceu. Foi rápido. O procurador apresentou as evidências, as fotos do quarto secreto, o cadeado, os relatórios médicos de Diogo, o depoimento de Maria, de Paulo, dos paramédicos, até do próprio Rui. Sandra tentou defender-se, chorou, disse que se arrependia, que nunca quis magoar ninguém, que tinha agido por desespero, por amor. Mas ninguém acreditou. O júri deliberou por apenas 2 horas. Culpada. 22 anos de prisão em regime fechado. Paulo estava na plateia quando a sentença foi lida. Não sentiu alívio, não sentiu alegria. Sentiu apenas um vazio. Aquela mulher que ele tinha amado, que ele tinha trazido para dentro de casa, tinha quase matado o seu filho. Como é que ele não tinha percebido? Como é que tinha sido tão cego? Mas não tinha tempo para se culpar mais. Tinha um filho para cuidar, tinha uma vida para reconstruir. E era nisso que se ia focar. 1 ano depois, Diogo estava de volta à escola. Tinha perdido 1 ano inteiro, mas os professores foram compreensivos. Deixaram-no ter aulas de reforço, fazer testes de recuperação. E ele esforçou-se. Estudou, leu, escreveu, recuperou o tempo perdido. As pernas dele estavam melhores. Ainda usava muletas. Sempre ia usar,
por causa da paralisia cerebral, mas conseguia andar distâncias maiores, subir escadas, brincar no recreio. Fez amigos. Um menino chamado Gonçalo, que adorava futebol e convidava sempre o Diogo para ver os jogos do Porto. Uma menina chamada Beatriz, que lhe emprestava banda desenhada e ria das piadas dele. Diogo voltou a sorrir de verdade. Não um sorriso forçado, assustado, de quem ainda tem medo, mas o sorriso genuíno de uma criança que finalmente se sentia segura. Numa tarde de sábado, Maria estava no jardim a regar as plantas quando Diogo veio ter com ela. Segurou-lhe a mão, puxou-a para se sentar no banco de madeira debaixo do sobreiro. Tia Maria, posso contar-te uma coisa? Claro, meu amor. Eu sonhei com a minha mãe ontem. Maria ficou em silêncio, deixou-o continuar. Ela estava no quarto comigo, sentada na beira da cama. E ela disse uma coisa. Disse que tu eras um anjo que ela mandou para me proteger. Que enquanto tu estivesses aqui, eu ia ficar bem. A voz dele estava firme, sem tristeza, sem medo. Apenas aceitação. Achas que foi ela? Que ela te mandou mesmo? Maria segurou a mão pequena dele entre as suas. Acho que a tua mãe te ama muito. De onde ela estiver, está sempre a proteger-te. E eu também vou. Sempre. Até ao dia em que eu morrer. Diogo abraçou-a. Um abraço apertado, demorado, cheio de amor. Obrigado, tia Maria. Por tudo. Ela beijou-lhe a cabeça, sentiu o cheiro de shampoo de criança, de infância recuperada. Não precisas de agradecer, meu amor. É para isto que estamos aqui. Para cuidar uns dos outros. 2 anos depois do resgate, a vida na Quinta dos Sobreiros era completamente diferente. Diogo tinha 10 anos, estava no 5º ano, tirava boas notas, jogava videojogos com os primos, discutia por causa de ninharias, ria alto, vivia. Paulo tinha vendido parte da empresa, reduzido a carga de trabalho, passava mais tempo em casa. Ele e o Diogo tinham voltado a ter aquela conexão que existia quando a primeira esposa era viva. Jantavam juntos, viam filmes juntos, conversavam sobre tudo. Maria continuava na casa, mas agora num papel diferente. Não era mais empregada. Era a madrinha de Diogo. Era parte da família. Era a pessoa que todos procuravam quando precisavam de um conselho, de conforto, de um abraço. Ana, a irmã dela, cozinhava, cuidava da limpeza, geria a casa. Os sobrinhos de Maria estudavam em boas escolas, pagas por Paulo. A casa estava viva, cheia, barulhenta. Exatamente como devia ser. Um dia, Diogo voltou da escola com um papel na mão. Era uma redação. O tema era O Meu Herói. Ele tinha escrito sobre a Maria: o meu herói não usa capa, não voa, não tem superpoderes. O meu herói usa um avental, faz café, limpa a casa. Mas quando eu mais precisei, quando estava sozinho no escuro, a achar que ia morrer, o meu herói ouviu-me. O meu herói não desistiu de mim. O meu herói salvou-me. E o nome do meu herói é Tia Maria. Quando Maria leu aquilo, sentada na cozinha com o papel a tremer nas mãos, chorou. Chorou de alívio, de amor, de gratidão por ter tido coragem naquele dia. Coragem de ligar para o Sr. Paulo, de enfrentar a Sandra, de arriscar tudo por uma criança. Paulo entrou na cozinha, viu-a a chorar, leu o papel. Ele tem razão, disse Paulo. Tu és uma heroína. Não sou, não. Só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Mas muita gente não tem coração, Maria. Muita gente teria virado o rosto. Mas tu não. Tu lutaste. E por causa disso, o meu filho está vivo. Ele segurou-lhe a mão. Obrigado. Para sempre. Maria sorriu, um sorriso cansado, mas feliz. Porque no final, ela tinha feito o que era certo. E isso, no final de contas, era tudo o que importava. A biblioteca remodelada, que agora era a sala de jogos de Diogo, tinha uma placa pendurada na entrada. Paulo tinha mandado fazer de propósito, com letras douradas numa madeira nobre. Sala da Luz. Em memória de todos os que foram encontrados. Não era uma homenagem ao passado sombrio. Era uma promessa para o futuro. De que aquela casa nunca mais ia guardar segredos, nunca mais ia prender ninguém, nunca mais ia deixar o silêncio vencer. Diogo passava por aquela placa todos os dias e todos os dias, sem dizer nada, tocava a madeira com a ponta dos dedos. Como quem agradece. Como quem se lembra. Como quem finalmente está livre. E Maria, sempre por perto, sempre atenta, sempre a cuidar, sorria.
Porque ela também estava livre. Livre da culpa, livre do medo, livre do silêncio que quase matou uma criança. Ela tinha usado a sua voz, e a sua voz tinha salvo uma vida. E isso, no final, era tudo. A Quinta dos Sobreiros estava em festa. Era o aniversário do Diogo, que completava 11 anos. O jardim estava decorado com balões azuis e brancos, as cores do Porto, o clube dele. Havia bolo, doces, brigadeiros, salgados. Havia música, crianças a correr, adultos a conversar. Diogo estava no meio de tudo, a rir, a brincar, a usar as muletas com facilidade, a pular, a viver. Ao lado dele, Gonçalo e Beatriz, os melhores amigos. Numa mesa mais afastada, Paulo conversava com outros pais, mas sempre de olho no filho, sempre presente. Maria estava na cozinha a organizar os últimos detalhes quando Diogo entrou. Segurou-lhe a mão, puxou-a para o jardim. Tia Maria, vem. Vão cantar os parabéns. Ela foi, ficou ao lado dele enquanto todos cantavam. Quando chegou a hora de soprar as velas, Diogo fechou os olhos, pediu um desejo e soprou de uma vez só. Todos aplaudiram. Depois, quando o bolo estava a ser cortado, Diogo puxou Maria de lado. Sabes o que é que eu pedi? Não podes contar, senão não se realiza. Mas eu quero contar-te. Ele sorriu. Pedi que ficasses para sempre. Que nunca te fosses embora. Porque sem ti, nada disto existia. Maria abraçou-o, apertou-o com força, sentiu o coração a transbordar. Eu não vou embora, meu amor. Nunca. Estás preso a mim. Que bom, sorriu Diogo. Porque agora és tu que estás presa. Mas presa de amor. E os dois riram. Um riso leve, genuíno, livre. Porque finalmente, depois de tudo, depois do escuro, depois do silêncio, depois do medo, havia luz. E a luz, desta vez, era para ficar.